Hello, Marco Schink here from the channel Schink Ensina, com uma proposta diferente hoje. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como aprender inglês. Ué, mas todo vídeo é sobre como aprender inglês. Ei, tem a ver, verdade. Mas não, esse é um pouco diferente. Porque a ideia dele, a proposta dele, é ajudar a gente a tirar proveito de séries na TV. Todo mundo gosta de assistir alguma coisa. Que tal, por sinal, já pensar? Dá um pause ou então já vai escrevendo. Escreve nos comentários que série é a sua favorita e por que você gosta dela. E também o que você faz para você assistir sua série. Em termos de você assiste em português, você assiste em inglês, você deixa legenda, sem legenda, legenda em português, legenda em inglês. Bom, existem diversas maneiras. E nesse vídeo a gente vai falar de 3 passos para aprender inglês usando séries, assistindo a séries. E a gente começa com essa série muito interessante aqui, que fez história, ainda passa na TV, anos e anos depois. Ela é o Friends, excelente série em termos de diversão. Muita gente, muito professor de inglês já usou Friends dentro da sala de aula para ensinar inglês. Quem não conhece a Rachel, a Mônica, a Phoebe, o Joey, o Chandler, o Ross, eles são muito engraçados, as coisas que eles fazem, o que eles deixam de fazer, as trapalhadas que eles se metem, tudo muito engraçado. Tem aquele lado do romance e tudo, quem fica com quem no final, no meio tem um casal que se casa e tudo. Ótimo. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar, não é um canal, são alguns canais, talvez vários canais, que usam Friends para ensinar inglês. Eles pegam, dissecam episódio por episódio, aquela frase e tudo mais, explicando. Tem coisa muito boa na internet ensinando inglês baseado só no seriado Friends. Mas, vamos dizer, não, você quer usar Friends de entretenimento. Hoje você acha, você assiste nos canais de streaming, você tem acesso a eles, com pause, com legenda e tudo mais. Então, vamos começar com ele, que é uma série tão boa, tão prática e tão conhecida, difundida. E uma coisa, Friends, algo positivo. Então, se a gente vai aprender inglês, vamos tirar medo, vamos deixar o inimigo de lado. Inglês não é inimigo, inglês é amigo. Então, ótimo. Friends do inglês, vamos ver como. Uma coisa que muita gente faz é assistir em português com a legenda em inglês. Você está assistindo o episódio, está se divertindo, rindo das piadas, ótimo. O seu cérebro está vendo como as palavras são formadas. Está ali. Ok. Então, você fez isso, não fez? Ótimo. Muito bom. Vamos para o segundo passo? Você depois assiste de novo, só que agora você assiste em inglês com a legenda em inglês, o mesmo episódio. A ideia é essa. Por quê? Porque toda aquela informação do episódio já está ali no cérebro. Então, o seu cérebro já sabe, como se fosse duas coisas, né? A gente é um e o cérebro é outro. Não é bem assim, claro. Mas, basicamente, uma parte do seu cérebro sabe o episódio inteiro. Já entendeu tudo. Então você pode dizer, mas eu não vou assistir de novo o episódio inteiro. Tá bom, não tem problema. Assista quanto você pode. Que tal assistir 5 minutos? Do começo, do meio, ou de um diálogo interessante. Aquela parte você volta e assiste. Inglês. Funciona demais. Você sabe o que eles estão falando. Você sabe. E aí, você assistiu aquilo. Se puder, assiste inteiro. Se não, assiste metade. 10 minutos, 5. Quanto mais você fizer, mais você vai progredir. Inclusive, sobre isso,
Tem um livro muito interessante, eu esqueci o nome do autor, não pesquisei quando eu estava preparando essa videoaula, mas lembrei agora. O livro é fantástico, vendeu muito, muito mesmo. Ele chama Como Não Aprender Inglês. O livro é fantástico e realmente ensina você a aprender inglês, a falar inglês. Esse livro, ele comenta uma coisa curiosa, de uns estudos que foram feitos e que mostram que inglês é horas de voo. Para um piloto, ele ser habilitado a pilotar um avião, ele tem que ter uma prática de horas de voo. Um piloto comercial tem que ter muito critério e horas de voo. Aí o autor do livro comenta que a gente também precisa de horas e horas de contato com o idioma. Agora, se a gente faz esse contato assistindo só em português com a legenda em inglês, a gente aí potencializa a nossa ignorância. A gente não vai potencializar o nosso aprendizado. Mas se a gente tiver, então, o contrário, depois que a gente já sabe a história, potencializar com o máximo possível de tempo assistindo inglês, a gente aprende vocabulário, a gente entende, a gente desenvolve a compreensão auditiva, além de desenvolver até a escrita das palavras, porque a gente vai estar vendo na legenda. Esse é o segundo passo, mas é o primeiro passo para algumas pessoas, porque algumas pessoas já vão ter alguma facilidade no inglês e já se sentem confortáveis para vir para esse segundo passo, já tem vocabulário, já entendem palavras e tudo talvez por leitura de texto técnico. Então eles já vêm, assistem em inglês com a legenda em inglês, aí eles entendem por causa da legenda e aí fazendo dessa forma, eles têm a compreensão e estão aprendendo e treinando o ouvido deles. Mas aí tem o terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? Vou apertar. Terceiro passo. Fazer inglês, na verdade só inglês, sem legenda. Ai, será que a gente consegue? Pessoal, consegue. Criança de 1 ano já está entendendo tudo, você não vai entender? Claro que vai. É uma péssima comparação, é verdade. A criança, quando nasce, ela está preparada para aprender comunicação, aprender idiomas. A gente, quando é adulto, já tem muito mais dificuldade. Aliás, um dia a gente pode fazer um vídeo falando sobre crianças. Será que é uma boa deixar os nossos filhos expostos a inglês por horas e horas naqueles desenhos? Será que eles aprendem alguma coisa? Um dia eu conto uma história curiosa sobre a Marina, como ela aprendeu inglês. Muito, muito interessante. Mas, para a gente inspirar, a gente vai ver aqui esse slide de novo. The Expanse. É uma série muito curiosa. Talvez não seja muito conhecida por nós, mas ela tem um conceito bem interessante. Qual que é a ideia dela? A gente está em caminho para ter experiências espaciais muito curiosas, muito diferentes. Esses dias, não sei quando você está assistindo o vídeo, mas recentemente, em junho de 2020, o primeiro foguete comercial americano foi para o espaço, para a Estação Internacional, um foguete do Elon Musk. Foi um passo interessante? Foi. Por quê? Porque ele fala o seguinte, ele fala que se ele morrer na Terra, a missão dele não vai ter sido completa. Qual que é a ideia dele? Lançar um programa para visitar Marte. Não, para colonizar Marte. Pequena a ideia dele, né? Imagina. E na esquina, sim, é uma coisa complicada. Bom, não, é um passo gigantesco o que ele pensa. E a gente imagina, então, como assim? Né? Essa série fala um pouco sobre isso. Ela fala de a Terra, junto com a Lua, sendo uma potência. Ela fala de Marte, sendo uma outra potência, e de certa forma são rivais, eles estão ainda
transformando Marte para ser o sonho da colonização. Mas, além disso, ainda tem os Belters, que são pessoas que passaram a morar num cinturão de asteroides, ou em naves espaciais muito grandes, ou então nas luas, que tem séries, por exemplo, e tudo. Not Ceres, Ceres, aquela lua de Saturno, Júpiter, esqueci, sorry. Bom, de qualquer forma, é muito interessante, porque mostra as oposições que esses três grupos têm, como eles lidam com situações inusitadas que aparecem de fora do sistema solar e tudo mais. Bom, eu não vou ficar contando muito, mas eu achei muito útil, muito interessante. E assim, como é poucas centenas de anos no futuro, a gente vê que a tecnologia, uau, já consegue viajar para esses planetas, para outros lugares distantes e ir e voltar, mas ainda não é aquela coisa de Star Trek, por exemplo, Star Wars, que as naves são fantásticas, maravilhosas. Eles têm as limitações e eles mostram um pouco da trajetória de se chegar na tecnologia que eles têm naquela época de velocidade e tudo mais. É realmente muito interessante. Mas quando eu coloco a terceira aqui, em inglês sem a legenda, tem um complicador. Essa aqui é uma série britânica, Downton Abbey. E muitas pessoas dizem assim, o inglês britânico é o certo, o inglês americano é aquela coisa. Pessoal, o inglês bem falado é inglês. Se você estudar inglês bem estudado, você vai entender o inglês americano, você vai entender o inglês britânico. São bem diferentes? São. Tem gente que gosta mais do inglês americano? Tem. Tem gente que gosta mais do inglês britânico? Tem. E tudo bem. O que é importante nos dias de hoje é conhecer inglês, porque é muito prático, é muito legal ter um idioma estrangeiro e o inglês é muito prático em diversos aspectos da vida. Mas assim, eu vi uma coisa curiosa sobre a diferença entre os dois idiomas para alunos e para nativos, inclusive. Eu conheci um texano que, quando ele foi passar 6 meses na Inglaterra a trabalho, ele teve uma experiência muito interessante, porque ele foi exposto a uma realidade bem diferente. Clima diferente, alimentação diferente, tipo de pessoas, a cultura muito diferente da do Texas e também outras questões, como clima, por exemplo, Texas mais seco, Inglaterra chove bastante e tal. Quando ele voltou para o Texas, perguntaram para ele, "What was your biggest difficulty about living in England?" Qual que foi a sua maior dificuldade de viver na Inglaterra? E ele falou assim, "The language." Ele não entendia nada do que os ingleses falavam no começo. Muito engraçado ele responder, porque perguntaram, "Was it the Was it the weather? Was it the people? Was it the food?" E não, foi de fato a língua. E eu já tive alunos de inglês americano que foram estudar em cursos britânicos que eu dei aula, e às vezes os meus alunos não tinham aquele speaking ainda, como esse aluno tinha, mas esse aluno não entendia direito os listenings e todo mundo assim, não, tá tranquilo, uai. Bom, é que eles estavam acostumados. Então, quando você migra de um inglês para o outro, você pode ter mais dificuldade por um tempo, mas depois você aprende também. Só que eu notei que era mais difícil para a maioria sair do inglês americano e ir para o inglês britânico que sair do inglês britânico para o inglês americano. Talvez tenha uma multidão de gente que vai discordar de mim. Escreve nos comentários. São ingleses diferentes. Tá tudo bem gostar mais de um ou do outro, ter mais facilidade com um ou com o outro, não tem problema. A minha experiência de ensinar inglês britânico é que, às vezes, a pessoa que aprende o inglês britânico
tem mais dificuldade que a pessoa que aprende o inglês americano, só que quando ela aprende o britânico, entende o inglês americano assim, ó, fácil. E o outro lado talvez não seja tão fácil. Por quê? Porque fora da sala de aula, normalmente a gente é mais exposto ao inglês americano. Então, quem está estudando aqui já ouve muito desse. Enquanto que quem estuda esse aqui teria que acostumar com esse. Então, no mesmo nível pré-intermediário, intermediário, upper intermediate, advanced, a pessoa vai ter um trabalhinho a mais para ainda afinar o ouvido para entender o outro. Então, por isso, horas de voo. Downton Abbey é uma história muito interessante. É no começo do século passado e é uma família aristocrática, com pessoas boas e com seus defeitos, e também com as pessoas que trabalham para eles, e dando uma atenção muito bonitinha para as pessoas de um lower rank in society. Mas não tem só britânico. Tem o Earl of Grantham, ele é o Mr. Robert Crawley. Olha o carvão passando aí. Vem cá, carvão. Ih, já era. Ele é inglês, mas ele é casa com uma americana, a Cora. E é muito interessante a relação deles, e especialmente da Cora com a mãe do Robert, que é The Countess. Peraí, deixa eu achar aqui o nome dela, que é Violet. The Countess of Grantham. É muito interessante, porque a atriz que faz a Violet é a Maggie Smith, que é fantástica, uma excelente atriz. Vocês vão gostar demais dessa série para ver essas peculiaridades da cultura britânica. O humor que eles colocam nos episódios não é uma série exatamente de comédia, mas eles sempre colocam um humorzinho ali para a gente poder rir bastante do jeitinho deles. Então, assim, horas de voo. Aprenda por se expor ao idioma. Só que não adianta muito. Levaria talvez muito tempo para uma pessoa que não sabe inglês nenhum já começar nesse terceiro passo. Então vale a pena começar do primeiro, passar para o segundo e então ir para o terceiro passo. Vale super a pena. Por quê? Porque aí vai ser algo gradual, o crescimento vai ser gradual, não vai ter aquela coisa que vai ser tão difícil que aí sabe o que acontece? A pessoa desiste. E desistir, terminam as horas de voo para antes de ter conseguido o progresso que precisava e que tanto queria. Porque às vezes a gente quer o resultado. O processo tem que ser legal. Já viram aquela frase que a felicidade está no processo, na caminhada? Então, se a gente pensar que lá na frente só que a gente vai ser feliz, a gente vai perder de aproveitar todo o caminho. Então, essa é uma forma legal. Você não vai escolher uma série que você não goste, você vai escolher algo que você goste. Lembra, eu pedi, escreve aqui qual a série você gosta, por favor. E você vai escolher aquela série gostosa e você vai então passar horas. Quanto que a gente não sente saudade às vezes dos personagens? Então faça isso e você vai gostar muito. Agora, querem uma dica rápida? Eu acho até que a gente faz um vídeo sobre isso qualquer dia. Então, a gente viu 3 passos para aprender listening, para entender o que falam. E agora a produção do inglês? Às vezes a gente fala pouco disso, como que você pode produzir inglês estando sozinho. Uma outra dica, se para você já está fácil essa parte 3, que tal você pegar papel e caneta e escrever o que está acontecendo na história? Isso é uma forma de você produzir em inglês. Tudo bem, você vai dizer, mas série? Como é que eu vou fazer isso? Ok, então vai num canal de notícias e escreve as notícias ao passo que o pessoal fala. Da forma como se fosse um discurso que você está anotando. O meu inglês escrito ficou fluente anotando discurso toda semana.
Eu assistia discursos e estava lá anotando em inglês. E aí faltava vocabulário, eu checava o vocabulário. Faltava gramática, eu ia corrigir os meus erros. Eu não vou delongar nessa parte, é uma dica bônus que vocês têm de como também produzir usando séries ou filmes. Mas a gente pode falar mais sobre isso outra hora. Agora chegou o tempo de acabar o nosso episódio e para isso eu vou pedir para vocês curtirem aqui o canal, se inscreverem nele, toca o sininho, porque aí você tem notificação de novos vídeos. Ainda mais, se possível, deixe o seu comentário falando qual a sua série favorita, o porquê ou como você faz para aprender inglês usando séries. E a gente se vê no próximo episódio. Bye bye!